História da moeda. No início não havia moeda. Sua existência é fruto de uma longa evolução. As pessoas trocavam o excesso de mercadorias por mercadorias escassas. Trocava-se milho por peixe, e assim por diante. Pela sua utilidade, algumas mercadorias eram mais procuradas do que outras. Essas mercadorias, tais como o gado, principalmente o bovino, e o sal, tornaram-se moeda mercadoria. Esta é a origem de palavras como pecúlio, dinheiro acumulado, vem de pecus, gado em latim. Pecúnia, dinheiro, mesmo radical. Capital vem de capita, cabeça, em latim. Salário vem de sal. Com a descoberta do metal, passou a ser utilizado pois era divisível, raro, belo e de fácil transporte. As primeiras moedas, até então de metal raro, surgiram no século VII a.C. Foram cunhadas na Grécia em prata, na Lídia, em eletro, uma liga de ouro e prata. O papel moeda tem origem nos recibos entregues pelos ourives, que serviam como garantia quando seus clientes depositavam valores. A sofisticação vem assumindo tal envergadura que muitas operações, hoje em dia, já são realizadas sem a utilização de formas concretas como cheque ou dinheiro. Cada vez mais o sistema financeiro busca maneiras eletrônicas de transferência de recursos. Funções básicas do SFN. O Sistema Financeiro Nacional é formado por diversos participantes. De um lado, há as instituições normativas e fiscalizadoras, e do outro, os intermediadores financeiros. Este conjunto de instituições orquestra um sistema que oferece uma gama de serviços e produtos a seus usuários, que podem ser tanto indivíduos quanto empresas e instituições com ou sem fins lucrativos. De acordo com o artigo 17 da Lei de Reforma Bancária, 4.595/64, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas e privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Essas instituições podem ser divididas em dois grupos: intermediários financeiros e instituições auxiliares. A diferença entre as duas formas é que os intermediários financeiros emitem seus próprios passivos, captando poupança diretamente do público por sua própria iniciativa e responsabilidade. Posteriormente, aplicam esses recursos às empresas, por meio de empréstimos e financiamentos. Já a função das instituições auxiliares é estabelecer contato entre poupadores e investidores, como as bolsas de valores, por exemplo. Os principais participantes do mercado. O mercado financeiro pode ser dividido em dois grandes grupos. De um lado, há os órgãos reguladores e fiscalizadores, de outro, os intermediários financeiros e as entidades de apoio. Órgãos reguladores e fiscalizadores. Veja os principais órgãos que buscam garantir a harmonia no sistema. Conselho Monetário Nacional. É o maestro de todo o SFN. Tem funções normativas, sendo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial. É composto pelo Ministro da Fazenda, que atua como presidente do órgão, pelo Ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, e pelo presidente do BC, repassando as funções executivas para os seguintes órgãos: BC, CVM, SUSEP e SPC. Banco Central do Brasil, BCB. Além de responsável pela política monetária do país, o BC é o órgão executivo central do SFN, responsável pela fiscalização e pelo cumprimento das disposições que regulam o funcionamento do sistema, de acordo com as normas expedidas pelo CMN. É o banco dos bancos, entre outras atribuições. É de sua competência privativa: 1. Emitir papel-moeda, 2. Executar os serviços do meio circulante, 3. Receber os recolhimentos de depósito compulsório dos bancos e realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, 4. Regular a execução da compensação de cheques, 5. Comprar e vender títulos públicos federais, 6. Exercer o controle de crédito, 7. Fiscalizar as instituições financeiras, 8. Controlar o fluxo de capitais estrangeiro. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Autarquia normativa,
que tem como objetivos 1. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, 2. Proteger os acionistas ou debenturistas contra irregularidades de controladores das companhias abertas, 3. Evitar ou coibir fraude de manipulação de preço de valores mobiliários, 4. Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários emitidos, 5. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, 6. Promover e expandir o mercado acionário. Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Autarquia responsável pela execução da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pelo cumprimento das normas estabelecidas por parte das seguradoras e corretores pessoa jurídica e independentes. A SUSEP regula e fiscaliza 1. Entidades abertas de previdência privada, 2. Sociedades seguradoras, 3. Sociedades de capitalização, 4. Sociedades administradoras de seguros-saúde. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Órgão executivo do Ministério da Previdência e Assistência Social, responsável pelo controle e pela fiscalização dos planos e benefícios de previdência complementar e das atividades das entidades de previdência privada fechada. Além das instituições mencionadas, outras instituições especiais participantes do subsistema normativo merecem destaque, a saber: Banco do Brasil, banco múltiplo que opera também como agente financeiro do governo federal, principalmente na execução da política oficial de crédito rural. É também responsável pela Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é a instituição responsável pela política de investimentos de longo prazo do governo federal e principal instituição financeira de fomento do país, por meio de fundos e programas especiais de fomento direcionados a compras de máquinas e equipamentos, bem como exportação. Caixa Econômica Federal, Caixa. Além de se equiparar aos bancos comerciais em vários aspectos, pois capta e empresta recursos, a Caixa concede empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de habitação, assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esportes. Detentora dos direitos de administração dos recursos do FGTS, tem também a competência de vender bilhetes de loteria. Intermediários financeiros e demais entidades de apoio. Sob as asas dos órgãos fiscalizadores e normatizadores estão os intermediários financeiros e as demais entidades de apoio ao funcionamento do sistema. Essas instituições podem ser também classificadas como 1. Monetária e não monetária, de acordo com a capacidade de multiplicar a moeda que apresentam. 2. Instituições auxiliares do mercado, como as bolsas de valores, CTVM e DTVM, por exemplo. 3. Instituições definidas como não financeiras, tais como as sociedades de fomento comercial, a factoring e as companhias seguradoras. E 4. As instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, como Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Algumas instituições podem pertencer a mais de um grupo, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que, além de fazer parte do SBPE, pode ser classificada como instituição monetária, pois capta depósitos à vista e faz operações de empréstimo e financiamento.